Olha, escolher um sistema operacional para o seu PC em 2025 não é uma tarefa nada fácil, viu? De um lado a gente tem o Windows, que todo mundo conhece. Do outro, o Linux, que tem essa fama de ser super poderoso. E para quem precisa de uma máquina que seja pau para toda obra, que faça de tudo um pouco, a resposta já não é mais tão óbvia. Então, bora mergulhar nessa briga? A grande pergunta é essa, né? Um único PC para jogar, trabalhar e estudar. Em 2025, com tudo que a gente tem disponível, qual sistema operacional entrega o melhor pacote? Será que tem uma resposta simples para isso? Pois é, a coisa não é tão preto no branco quanto parece. Para a gente entender melhor essa disputa, vamos imaginar uma coisa. Pensa que escolher um sistema operacional é tipo contratar um assistente para o seu computador. O Windows 11, esse é o veterano, com 30 anos de casa. Conhece todos os programas do mercado, mas às vezes é meio engessado. Já o Linux, ele é o estagiário genial. Aprende tudo super rápido, é flexível, mas ainda não tem todas as certificações que o mundo corporativo pede. E vamos para o primeiro round, a arena dos games. Para muita gente é aqui que a decisão é tomada, é aqui que o jogo vira. A gente vai analisar o desempenho, a compatibilidade e, claro, o grande calcanhar de Aquiles do Linux, os temidos sistemas anti-cheat. Já começamos com um número que, olha, pode surpreender, 90%. É isso mesmo, graças a uma ferramenta incrível da Valve chamada Proton, que basicamente funciona como um tradutor simultâneo para jogos, uns 90% de toda a biblioteca da Steam roda numa boa no Linux. Isso já mostra de cara que sim, o Linux hoje é uma plataforma de jogos totalmente viável. Mas sempre tem o mais, né? Apesar desses 90% serem fantásticos, é nos 10% que faltam que mora o grande problema. A gente está falando dos jogos competitivos mais famosos do planeta. Valorant, Fortnite, vários títulos de Call of Duty, todos bloqueados. E o grande vilão dessa história é o sistema anti-cheat. E por que isso acontece? É que esses sistemas anti-cheat são, digamos, bem invasivos. Eles rodam lá no coração do sistema, no que chamamos de kernel. E para que eles funcionem no Linux, o próprio desenvolvedor do jogo precisa ir lá e, de propósito, ativar a compatibilidade. O problema é que muitos ainda não fizeram isso. E além da compatibilidade, tem a questão do desempenho. Para quem tem uma placa de vídeo da NVIDIA, a situação é um pouco diferente. Em alguns jogos mais modernos, pode rolar uma perda de performance, ali entre 10% e 30% no Linux em comparação com o Windows. Isso porque os drivers no Windows costumam ser mais otimizados para esses casos. Agora, segura aí, se a placa de vídeo for da AMD, aí a história muda da água para o vinho. O desempenho no Linux não só se iguala ao do Windows, como em muitos jogos, principalmente os de campanha single player, ele chega a ser até superior. É uma vantagem e tanto para o time vermelho nesse quesito. Ok. Chega de jogo por enquanto. Vamos sair da arena e ir para o escritório, para a faculdade, porque um PC completo tem que dar conta do trabalho e dos estudos, certo? A pergunta é, nesse campo, o Linux consegue peitar o Windows? E aqui, aqui a diferença é brutal. Pensa nos dois gigantes da produtividade, o pacote Microsoft Office e a Adobe Creative Cloud. No Windows, eles rodam nativamente, perfeitos. No Linux, a gente tem que se virar com as versões de navegador que são mais limitadas ou usar programas alternativos que, sejamos sinceros, nem sempre são 100% compatíveis. E isso gera problemas bem concretos no dia a dia. Imagina só, passar a noite fazendo um trabalho da faculdade e na hora de entregar a formatação estar toda bagunçada. Ou aquele programa de engenharia que o professor exige simplesmente não rodar. Ou até ter dificuldade para conectar na rede da empresa. São dores de cabeça que no Windows simplesmente não existem. O grande trunfo do Windows é ser um ecossistema completo. Tudo conversa com tudo. Os arquivos no OneDrive, a reunião no Teams, até a inteligência artificial do Copilot. Tá tudo interligado. Para quem usa o PC para trabalhar e estudar, essa fluidez economiza um tempo precioso. E chegamos ao nosso terceiro e último round. Vamos chamar de teste da vida real, ou teste do simplesmente funciona. Qual sistema operacional dá menos trabalho no dia a dia? Qual causa menos dor de cabeça? Essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. Quer instalar um mouse gamer novo? No Windows é só plugar na USB e pronto, acabou. No Linux, olha, na maioria das vezes também é só isso. Mas, às vezes, você pode ter que ir atrás de um driver ou abrir aquela famosa tela preta do terminal para digitar alguma coisa. É esse às vezes que pega para muita gente. Isso mostra uma diferença de filosofia mesmo, sabe? A tal da experiência out of the box, ou seja, como o sistema funciona logo que você instala. O Windows é projetado para ser o mais conveniente possível, é ligar e usar. Já o Linux, por outro lado, é feito para dar o máximo de controle. Ele te dá o poder, mas em troca exige um pouquinho mais de aprendizado.
Bom, depois desses 3 rounds, chegou a hora do veredito final. Mas calma, a ideia aqui não é levantar a mão de um vencedor e dizer esse é o melhor. A questão é outra. Qual deles é o melhor para cada pessoa? Qual se encaixa no seu dia a dia, no seu estilo de vida? Então vamos lá. O Linux é o campeão se a pessoa valoriza ter controle total, customização, privacidade e gosta da ideia de código aberto. É perfeito para quem joga mais games de campanha, sem aqueles anti-cheats invasivos, se usa uma placa de vídeo da AMD e, principalmente, se não tem medo de vez em quando, ter que pesquisar um pouquinho para resolver alguma coisa. Por outro lado, o Windows 11 continua sendo o campeão para quem não abre mão daquele multiplayer competitivo como Valorant ou Fortnite, para quem depende para ontem do pacote Office ou dos programas da Adobe para trabalhar e, acima de tudo, para quem quer a experiência mais simples e direta possível, sem complicação e sem configuração manual. No final das contas, o resumo da ópera é o seguinte: para aquele perfil de uso que junta jogos competitivos com trabalho e estudo em plataformas tradicionais, o Windows 11 ainda é, em 2025, o caminho mais prático e com menos obstáculos. E para fechar, fica uma pulga atrás da orelha, uma pergunta para o futuro. O Linux para jogos está tão perto da perfeição? Falta muito pouco. A grande questão que fica é, será que os desenvolvedores de jogos, e principalmente dos sistemas anti-cheat, vão finalmente dar o braço a torcer e resolver esses 10% que faltam? O futuro dessa batalha pode muito bem depender dessa resposta.